Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é A Degradação e a Restauração da Igreja. E o título da segunda-feira, A Palavra que faz arder o coração. O versículo, Lucas 24:32. Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, amado Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor, através da Tua Palavra, tem preenchido todo o vazio no nosso ser, todo o vazio entre nós, e também o Senhor tem nos enchido com a Sua realidade, com aquilo que é eterno, com aquilo que é santo, com a Tua luz, com o Teu amor. Continua falando conosco, Senhor, a cada dia. Nós necessitamos do Teu falar, da direção que vem do Teu trono. Faz arder o nosso coração, Senhor. A cada dia, dá-nos mais de Ti, da Tua Palavra, do Teu Espírito. E também, Senhor, nesse dia, no começo dessa semana, nós pedimos, Senhor, humildemente, guarda-nos em Ti, guarda-nos de todo o mal. Guarda o nosso corpo, guarda a nossa alma, a nossa mente, vontade, emoção, de todos os ataques do reino de Satanás, do império das trevas. Não permita, Senhor, que sejamos enganados. Pelo contrário, nós nos humilhamos diante do Senhor para sempre receber a Tua graça, para sempre estarmos em Teu nome, pois em Teu nome nós estamos seguros, protegidos e podemos avançar. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira é A Palavra que faz arder o coração. Eu vou começar lendo na página 41, a partir do segundo parágrafo, falando a respeito da palavra profética, porque é importante, irmãos, nós entendermos de fato o que ela significa, porque assim nós ganhamos cada vez mais do Senhor. Aqui, página 41, segundo parágrafo. O Senhor nos mostrou que a palavra profética não diz respeito somente a conhecimento bíblico. Ao longo da história, muitos se dedicaram a estudar e entender as Escrituras. Mas esse entendimento bíblico por si só não é a palavra profética, porque ela diz respeito especialmente à direção que Deus dá à igreja, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Está em 2 Pedro 1,19. Cremos que a Bíblia é o registro da palavra fundamental de Deus e nada pode fugir de seus trilhos. Mas Deus usa um canal, um profeta, para nos falar essa palavra de maneira viva. Então, entenda, na Bíblia, irmãos, há então muitas palavras. Eu costumo dizer que, do mesmo modo como Deus é eterno, é infinito, a palavra, a revelação da Bíblia, ela também é eterna, irmãos, ela é infinita. Não ache que, porque Deus colocou a sua palavra, aparentemente ele limitou a sua palavra a 66 livros, não ache que por isso a palavra de Deus ela é limitada. Não, há muito a ser revelado. Em um versículo, irmãos, o Senhor pode trazer grande revelação. Vou fazer só essa pausa para vocês entenderem o ponto que eu quero chegar. Quando o Senhor estava falando, por exemplo, com os saduceus que não criam na ressurreição, eles contaram para o Senhor, tentando apanhar o Senhor em alguma contradição, aquela história da mulher que se casa com 7 irmãos, um vai morrendo após o outro, e perguntaram, na ressurreição, de qual ela vai ser esposa? Aí o Senhor disse, em Mateus 22, a partir do versículo 29, ele diz assim, respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então veja, irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras. E nós precisamos também conhecer o poder de Deus. Então essa união da Escritura com o poder de Deus é o que forma a palavra profética. Por quê? Veja o que o Senhor vai fazer aqui. Ele corrigiu o conceito dos saduceus, dizendo, na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu.
E quanto à ressurreição dos mortos, olha só agora. Não tendes lido o que Deus vos declarou? Então veja o que o Senhor vai fazer. Ele vai pegar agora um versículo do Antigo Testamento, salvo engano, é versículo de Êxodo 3. E esse versículo, ele vai mostrar, olha, dentro desse versículo tem essa revelação. Entende? Então o que o Senhor fez? Isso aqui é a palavra profética. Ele uniu a Escritura com o poder de Deus, mostrando a revelação que eles precisavam naquele momento. Então ele diz assim, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Estou no versículo 31 de Mateus 22. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então ele usou um versículo do Antigo Testamento, de Êxodo, para mostrar, nesse versículo, está a prova de que há a ressurreição, ou seja, poder de Deus. Quando nós falamos da palavra profética, irmãos, o que o Senhor mostrou aqui? Ele pegou um versículo da Bíblia, do Antigo Testamento. Então a palavra profética, ela sempre vai estar em cima das Escrituras. Mas ela vai trazer para nós a revelação das Escrituras, principalmente na questão da direção que o Senhor está dando ao seu povo. Por que eu entrei nesse trecho? Porque, como eu estava dizendo, a Bíblia, irmãos, ela é infinita, ela tem muita revelação. Por mais que a gente fale assim, vamos pegar agora o livro de Colossenses, vamos estudar esse livro e vamos ver a história, isso e aquilo, aquilo outro. Há um problema de nós ficarmos só nas Escrituras, no conhecimento das Escrituras, e não experimentarmos o poder de Deus, que é o poder de nos guiar para onde Ele quer. Então, por exemplo, enquanto nós estamos estudando Colossenses, nós estamos vendo também a direção do Senhor. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, tudo isso que nós estamos fazendo, irmãos, e o que está acontecendo no nosso meio, mostram que essa palavra é a palavra de Deus, esses sinais acompanham essa palavra. Então você tem a Escritura e você tem o poder de Deus. Então entenda a diferença. Por exemplo, você individualmente lendo a palavra vai ter um determinado desfrute. Talvez você precise, por exemplo, de palavras de consolo. A Bíblia fornece palavras de consolo. Talvez você precise de uma palavra de admoestação. A Bíblia contém. Então, uma coisa é o nosso contato íntimo com o Senhor, quando Ele vai falar sobre a nossa necessidade, através da leitura da Bíblia, muitas vezes também através de ouvir a palavra. Então, você vai encontrar tudo na Bíblia. Agora, qual é o risco não tendo a palavra profética? É o que nós vemos no Antigo Testamento. Sem a profecia, o povo se corrompe. Por quê? Porque o povo fica sem direção. Aí eu vou pegar uma parte da Escritura e vou falar assim, não, é isso aqui que importa. O outro vai pegar outra parte e vai falar assim, não, é isso aqui que importa. O terceiro vai pegar outra parte e falar, não, é isso aqui que importa. E ao invés de nós unirmos, que é o propósito da Bíblia, nós vamos dividir. Eu achando uma coisa, o outro achando outra coisa, o outro achando outra coisa. Por isso, então, a palavra profética, ela nos dá a direção para nós andarmos juntos. Para que o Senhor, então, nos mostre, olha, é nesse caminho que eu quero trilhar. Se o Senhor quer voltar, irmãos, como nós estamos vendo os acontecimentos no mundo, essa palavra vai ser direcionada para a volta do Senhor. O que nós estamos ouvindo? Vamos sair, vamos pregar o Evangelho, vamos trazer o Senhor de volta. Então é importante nós entendermos essa questão. E quanto à Escritura e o poder de Deus, aí entra 2 pontos que nós vemos no alimento diário. Então, no alimento diário, falando da palavra profética, tem 2 trechos da Bíblia. Por causa do tempo, eu não vou ler, eu vou só comentar. São trechos conhecidos. O primeiro é o dos discípulos que estão no caminho de Emaús, em Lucas 24. Então, irmãos, o Senhor em Atos, talvez não tivesse dado tempo deles ouvirem isso, tudo bem. Mas veja, o Senhor tinha dado uma direção quando o Senhor ressuscitou os discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém, esperando que o Espírito fosse derramado. Isso era para todos os discípulos. Esses 2, eles saíram de Jerusalém, eles estavam descendo para Emaús. Talvez eles não tivessem ouvido, talvez o Senhor não tivesse falado ainda, falou depois, enfim. Mas a questão é, o que era importante? Qual era a palavra de direção? A palavra de direção é, permaneça em Jerusalém. Entende?
Essa é aquilo que era importante. Mas os dois estavam descendo. E veja, irmãos, eles passaram, talvez, se não a maior parte, ou todo o ministério junto do Senhor, antes dele morrer e ressuscitar, o ministério terreno do Senhor, eles talvez tenham passado todo o ministério junto com o Senhor, ou grande parte. A questão é que eles eram discípulos do Senhor. E por que eles desceram? Veja, irmãos, isso acontece com todos nós. Eles tinham dúvidas. Apesar de eles terem ouvido, eles não estavam entendendo direito. Eu não sei como eles estavam ouvindo. Eu não sei se talvez eles estivessem longe, se quando o Senhor falava eles estavam distantes, eles não faziam parte dos 12. Mas eles eram discípulos, não é? É isso que o trecho de Lucas 24 diz. Então, quando o Senhor se colocou ao lado deles, o Senhor começou a conversar e falou: para onde vocês estão indo? O que está acontecendo? E aí eles começaram a explicar. E ali, irmãos, eles abriram o coração a respeito das dúvidas que eles tinham. Então, a partir do versículo 19, diz assim: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha agora o versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Olha, irmãos, eles tinham esperança de que o Senhor era o Senhor. Mas em determinado momento, por não entender a Escritura, eles também não conseguiram seguir junto com os outros discípulos. Você começa a entender a importância da palavra profética? Por quê? Eles disseram assim: a gente esperava que era ele que ia redimir Israel, mas de fato era. Agora, onde eles estavam errando? Eles não conheciam que esse tempo realmente precisava ter acontecido, esses dias entre a morte e a ressurreição do Senhor. Então havia ali um problema de interpretação, havia até um problema talvez de fé neles. E o que o Senhor fez? O Senhor, a partir do versículo 27, diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, ele expôs as Escrituras, mas quando ele falava, ele colocava aquela palavra, como é a palavra de Deus, ela colocava fogo no coração deles. Então eles não só experimentaram as Escrituras, eles experimentaram também o poder de Deus. É esse poder aliado à Escritura, irmãos, que dá a direção, que deu a direção para eles. Tanto é que eles falam isso quando o Senhor apareceu para eles, assim, os olhos deles abriram e eles viram que era o Senhor. Eles perceberam que era o Senhor e o Senhor desapareceu. Aí eles disseram, no versículo 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Você percebe? Então o Senhor pegou as Escrituras do Antigo Testamento e expôs, dando a direção para eles. E o resultado qual foi? Versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Entende? Então a palavra profética, ela faz isso. Ela nos dá a direção sempre em cima das Escrituras, sempre com a revelação das Escrituras, para nós seguirmos no caminho que Deus traçou para a sua volta. E aí entra outra coisa importante. Na semana passada nós falamos isso. Quando a palavra é de Deus, ela causa algo, ela produz algo. Veja, por exemplo, em Lucas 24, quando eles falavam do Senhor Jesus, eles disseram que o Senhor era varão, profeta, poderoso em palavras e obras. Quer dizer, é a palavra e também ela, quando ela chega, experimenta o poder de Deus e aí vem a obra, ela produz algo. Então, nesse caso, o que a palavra do Senhor, expondo as próprias Escrituras, causou? Fez com que o coração deles queimasse, fez com que eles voltassem ao caminho correto. Tem outro trecho no Alimento Diário, que é o trecho que fala da experiência de Filipe e Eunuco.
Aliás, Filipe e o eunuco, né? Em Atos 8. Esse não vai dar tempo de ler os versículos. Mas se você lembra da história, o que acontece ali? O Espírito tomou Filipe e colocou ele ali no caminho onde o eunuco ia passar. Estava passando. E ele estava lendo, salvo engano, o profeta Isaías, mas ele não entendia. Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos diante das Escrituras e não entendemos. Por isso é preciso de revelação. E Deus usa os homens para dar revelação. Muitas vezes Deus vai te dar a revelação daquilo que você está lendo para você passar essa revelação adiante. Nunca é para ficar só com a gente. E ali Filipe, ele encostou e perguntou para o eunuco, você entende o que você lê? Estou resumindo a história, né? E o eunuco falou assim, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí Filipe subiu e começou a expor o que aquelas escrituras revelavam. E veja, quando a palavra de Deus chega, ela causa algo, ela produz algo. O que ela produziu? O eunuco foi batizado. Ou seja, irmãos, a palavra profética, ela é a união, entendeu? Escritura, poder de Deus. Por quê? Porque ela causa algo. Ela não é para ficar só na nossa mente. Muitas coisas na Bíblia a gente tem que decorar. A gente tem que entender a história, o contexto por trás. Então vai ficar na nossa mente. Mas não pode ser só na nossa mente. Tem que experimentar o poder de Deus. Tem que experimentar a palavra causando, produzindo algo em nós e na nossa vida. Irmão, se você conhece a Bíblia inteira, mas a sua vida não muda, algo está errado. Você conhece a Escritura, mas você não conhece o poder transformador de Deus. Então, por que nós temos hoje, nós falamos tanto da questão da palavra profética? É realmente, irmãos, para nós entendermos qual a direção que o Senhor está dando para o seu povo hoje. Vamos falar mais disso durante essa semana. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Então você acessa a parte de vídeos no YouTube da Igreja em Ribeirão Preto, você acessa as gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.